E no último fim de semana, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, esteve na China em uma série de reuniões com diplomatas. Esta foi a primeira visita de um secretário de Estado dos Estados Unidos ao país asiático em 5 anos. A visita ocorre em um momento de tensão nas relações entre as duas maiores economias do mundo. A imprensa estatal, o chanceler chinês, disse que a cooperação sino-americana vive o seu ponto mais baixo em mais de 40 anos. Blinken também se encontrou com Xi Jinping, presidente da China. A viagem deveria ter acontecido em fevereiro, mas a descoberta de um balão chinês de alta altitude sobrevoando o espaço aéreo dos Estados Unidos tumultuou as relações entre os países na época e a visita foi adiada. Um dia depois do encontro do representante americano com os chineses, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, equiparou Xi Jinping a ditadores, referindo-se à recente crise em que os Estados Unidos abateram o balão chinês. Biden disse que essa foi a grande vergonha para os ditadores, quando eles não sabiam o que estava acontecendo. Em outro momento, o presidente americano elogiou o trabalho do secretário dos Estados Unidos na China, mas advertiu que levará tempo para que as relações entre os países se normalizem. Já a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China classificou o comentário de Biden como ridículo e muito irresponsável e disse que a fala é uma provocação política aberta. A gente vai em frente para analisar este assunto a partir de agora. Vamos receber, então, o nosso convidado para saber como fica o Brasil nessa disputa entre Brasil e China. Está conosco o Reni Ozikuker, cientista político. Seja muito bem-vindo, Reni. A gente não te ouviu, vou te dar mais uma vez umas boas-vindas para que agora sim a gente consiga te ouvir direitinho. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Prazer estar aqui com vocês. Estão me ouvindo agora? Agora sim, muito obrigada. Reni, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é se, na sua opinião, esses encontros entre Estados Unidos e China, eles são uma encenação pública para sinalizar uma melhora nesse relacionamento, mas nos bastidores a situação está bem pior do que muita gente imagina. Não acho que são uma encenação, acho que são tentativas reais, concretas, de amenizar a tensão, restabelecer a conversa entre alto escalão. São medidas diplomáticas para tentar minimizar possíveis danos e a rota para onde os dois países estão caminhando. Mas as causas dessa suposto choque são mais concretas, são reais, são coisas muito difíceis. Não é um simples encontro entre alto escalão, oficiais do alto escalão que vai resolver. Na verdade, nós estamos falando de disputas que vêm se formatando há décadas, são disputas geopolíticas muito maiores. A China, quanto mais poderosa fica, mais relevante, mais ela sente que ela tem vontade de impor o seu ritmo, as suas regras no mundo. E isso entra em choque com um mundo centrado e governado, governado no sentido de sendo liderado pelos Estados Unidos, e é inevitável que em algum momento os dois países acabem entrando em algum tipo de conflito. A grande pergunta é: qual vai ser esse conflito? Se é um conflito só econômico, se é um conflito político, ou, em última instância, uma guerra, conflito armado entre os dois. É inevitável que a gente chegue a algum tipo de conflito para que exista uma transição. Historicamente, nenhum momento das relações internacionais no mundo, nós tivemos um país que almejava chegar à posição de poder máximo de liderança, tirando o outro que estava naquele posto, sem conflito, sem guerra. Isso não é feito amigavelmente. Olha, a China chegar, então, Estados Unidos, agora eu me sinto mais forte, mais poderosa, é a minha hora de sentar aqui nessa cadeira e mandar no mundo. Isso não vai acontecer desse jeito. Cada um vai tentar resistir,
Agora, nós temos que nos perguntar ou tentar entender se realmente quem tem mais poder, ou mais força, ou mais capacidade de vencer este confronto. Militar ou não, né? Guerra ou não, mas o choque entre essas duas grandes potências, ao longo da história, nós tivemos momentos onde esse choque não virou uma guerra. A Guerra Fria era exatamente isso. Os Estados Unidos contra a União Soviética era uma guerra fria, não virou uma guerra quente. Uhum. A União Soviética implodiu de dentro e ruiu. E os Estados Unidos, então, ganhou aquele confronto, aquele choque. E isso pode acontecer. Não necessariamente temos que ter uma guerra. Mas me parece que a China tem uma posição econômica muito mais sólida para um país que vai implodir de dentro e aí sim, né, ruir. Muito bem. A minha seguinte pergunta, para a gente entender como o Brasil se coloca dentro desse contexto de disputa entre Estados Unidos e China e também para entender como o agronegócio fica. Objetivamente, você acredita que o Brasil da era Lula vai ficar mais próximo da China do que dos Estados Unidos ou vice-versa? E a seguinte pergunta é se o futuro do agro está ao lado de um desses países ou será possível navegar com esses dois parceiros? Acho que o governo do Lula tem uma tendência ideológica e clara de mais proximidade à China do que os Estados Unidos. Uhum. Apesar do Biden, né, ser um democrata, ou seja, o partido mais à esquerda nos Estados Unidos e ter uma boa relação com o Lula, ter sinalizado, ter se mostrado amistoso e aberto ao Lula, o Lula tem até então mostrado que prefere estar junto com os outros países em desenvolvimento, com essas outras potências em ascensão, como a China. Principalmente a China, porque ela tem uma relevância muito grande para a economia brasileira, para as nossas relações comerciais no geral. Tendo dito isso, eu acho que a tendência, então, é que o Brasil fique mais próximo da China. O Brasil, por sua vez, tem que estar preocupado e atento como que é uma relação tão próxima com a China. A China tem demonstrado para o mundo inteiro que a hora que ela se incomoda com certas posições políticas que não estão totalmente alinhadas com as vontades dela, ela está disposta a retaliar comercialmente, economicamente. Então, eu acho que o agro brasileiro e todos os outros setores do Brasil e a economia do Brasil como um todo, depender somente de uma única potência, ou depender somente de um único mercado para sua sobrevivência, não faz sentido do ponto de vista estratégico, como qualquer investimento. Você não vai colocar todos os seus ovos numa única cesta. Sim. O Brasil precisa começar a prestar atenção nisso, o mundo inteiro está prestando atenção nisso, não só países, mas empresas que estão expostas à globalização, à China, estão olhando para o risco político dessa exposição. Muito bem. Reni Ozikuker, muito obrigada pela sua presença, cientista político. Fica o convite para voltar muito mais vezes aqui no Hora H do Agro. Obrigado, Kellen. Até a próxima. Tchau, tchau.